A sensação que dá é: nós vamos piorando enquanto sociedade, a gente assiste a essa piora e a gente se resigna a ela. É porrada na cara. Oi, eu sou Maristela Rosa, tá começando mais um Papo de Preta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. E dessa vez a gente vai conversar sobre o quê? Quadrinhos. Vocês sabem que eu amo histórias em quadrinhos, que eu sou colecionadora e que eu sou apaixonada mesmo por essa mídia e por essa linguagem. E aí eu vim dividir com vocês, fazer uma resenha sobre duas novas obras que eu li, que eu recebi aqui em casa, que eu li, que eu amei, que eu queria muito dividir com vocês. Essas duas histórias aqui, que são muito diferentes entre si, muito diferentes, mas elas têm algo em comum, que é retratar o cotidiano. Cada uma faz isso de maneira muito diferente, né? Essa daqui é Yellow Cab, da editora Pipoque Nanquim, e essa daqui é Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada, da editora Comic Zone. Vou começar por Yellow Cab, que é uma história um pouco mais tranquila, e aí vocês já vão entender por quê. E Yellow Cab é do quadrinista Chaboté, um francês, e esse quadrinho aqui é adaptado de um romance de Benoît Cohen. O Benoît também é francês, né? Eu não sei se é Benoît, não sei exatamente como se fala o nome dele. Escreveu um romance de quando ele decidiu ser taxista em Nova York. Ele é um cineasta, né, roteirista de cinema, e aí ele tava aí querendo criar uma história nova, ele não sabia qual história ele ia criar, e aí ele resolveu: caramba, eu preciso viver uma coisa nova. Eu preciso sair da minha rotina, essa rotina de ficar sempre em frente do computador, sempre na tela em branco tentando escrever. Eu preciso viver alguma coisa nova pra escrever. Ele pensando nisso, ele resolve: vou ser taxista, vou viver essa experiência pra... quem sabe a minha protagonista da minha nova história não seja uma taxista também, e aí eu tenho que viver isso para passar isso com verdade para essa história. Aí a gente vai acompanhando o Benoît tentando ser taxista. A gente acompanha ele sendo taxista de fato, mas a minha sensação é assim: até a metade da história, pelo menos um terço da história, ele tentando ser taxista. Ou seja, todos os cursos que ele tem que fazer, todas as papeladas que ele tem que preencher, toda a burocracia que ele tem que passar. E aí falam, não, daqui a uma semana, depois falam daqui a um mês, depois daqui a 2 meses, enfim. Ele ficou praticamente um ano inteiro só para conseguir ter a licença para dirigir em Nova York. A gente acompanha todo esse processo, a gente acompanha ele nos táxis, gente, e assim, é muito legal como o Chaboté desenha, né? Chaboté, eu já ouço falar dele na Pipoque Nanquim faz um tempo, assim, é um queridinho da editora e da galera também. Nossa, se tem Chaboté na capa eu compro, não sei o que. Eu ficava, gente, que amor é esse por esse Chaboté, meu Deus do céu, o que tá rolando? E aí quando você pega um quadrinho dele na mão, quando você vê os desenhos dele, você fala, sim, eu entendo o amor das pessoas por Chaboté, pela narrativa dele, assim, porque o desenho é lindo, como o Benoît, né, ele tá em Nova York, o Chaboté desenha Nova York de um jeito que você fala, meu, esses desenhos têm vida, ver o desenho em movimento, assim, isso é muito bonito mesmo, assim, sabe, você consegue ver o táxi andando por aquelas ruas, e aí entram pessoas diferentes no táxi, e aí tem gente que quer conversar, tem gente que não quer, tem casal de idoso, tem pessoas jovens, tem pessoa que entra chorando, tem pessoa que entra bêbada, sabe? Você começa a ver essas experiências que esse cara vai passando como um taxista. Do que os taxistas têm medo? Qual a importância do táxi em Nova York, né? Aquele táxi amarelo que é tão conhecido em Nova York, né? O que esses caras passam? A maioria dos taxistas em Nova York são homens negros, né? Ou imigrantes, ou muitas vezes homens negros imigrantes também, né? Mas homens negros estadunidenses e imigrantes. Então, como eles passam por isso, sabe? É uma profissão desvalorizada, mas ao mesmo tempo muito necessária para a cidade. As pessoas se locomovem lá muito de táxi, né? As pessoas que têm grana, principalmente, porque não é um serviço barato. E como o imigrante vai levar as pessoas de um lado para outro se ele mesmo não é da cidade, não conhece
conhece a cidade. Tantas pequenas minúcias que quando você entra no cotidiano desse cara vai se tornando grande, porque vai se tornando a profissão dele, a vida dele. Então, pra gente que seria pequeno, a partir do momento que você entra nessa história, não é pequeno, é grande, né? Porque define se ele vai conseguir fazer o que ele quer ou não. E é engraçado porque o tempo todo ele fica falando, porque na minha história, porque a minha protagonista é isso, a minha protagonista é aquilo, porque eu vou escrever isso aqui. E aí depois você vai entrando naquela vida e você vai percebendo que a coisa de a minha personagem, o meu filme, ele é mais um pretexto para ele viver aquilo, para ele viver aquelas coisas, para ele ser um taxista, de fato, né? No fim das contas, ele só está sendo um taxista. E aí depois ele transforma isso em história, ele vai escrever sobre isso, mas ele tenta o tempo todo mostrar, não, eu tô aqui porque eu tenho essa história para contar, e depois ele entende que não, eu só tô aqui porque eu tô vivendo isso, de fato. Eu tô sendo um taxista, de fato. Eu tô levando as pessoas de um lugar a outro, de fato. Tô conhecendo essas histórias, tô vivendo esses problemas, esses dramas. E aí ele fica, eu preciso passar por isso, eu não preciso, mas por que eu tô aqui? Enfim, no fim das contas, a gente vai acompanhando esse cara. Essa vida de taxista, essas histórias que vão passando por ele. E aí é muito louco porque você vai percebendo que vai chegando ao fim, no sentido de daqui a pouco ele não vai mais ser taxista, né? Ele vai voltar para a vida dele de antes e dá uma dorzinha no peito e fica, ai não, fica mais um tempo, eu quero ver mais essas histórias. Quem mais? Qual vai ser o próximo passageiro que você vai pegar, sabe? Como vai ser e tal. Durante o tempo que eu fiquei lendo isso aqui, eu acho que eu li isso aqui em uma semana, mas porque eu li pouco, assim, não é nem tão grande, dá pra ler mais rápido, mas é porque eu ia lendo, ia fazendo outras coisas depois, e sempre que eu pegava pra ler, como se eu fosse encontrar um amigo, sabe, falar, e agora? Quais serão as aventuras de hoje? Quem vai passar pelo seu táxi hoje, sabe? Ou qual vai ser a burocracia que você vai ter que enfrentar hoje, entendeu? Então é muito, muito, muito legal assim, essa história. É uma aventura bem do cotidiano mesmo, bem do dia a dia. E a narrativa do Chaboté é muito legal. O desenho dele, a maneira com que ele escolhe contar, o olhar dos personagens tem expressão, sabe? Às vezes não tem um balão de fala, mas você vê pela expressão dos personagens que eles estão dizendo muita coisa. Eu sou apaixonada por isso, amo. Eu indico muito Yellow Cab. E aí passamos dessa história que é tranquila, que é sobre o dia a dia, que é sobre o cotidiano, para uma história que é porrada na cara. É isso que eu posso dizer de Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada. Primeiro, olha essa capa, né, gente? É uma galera pulando assim, né? E aí, esse conto aqui, esse quadrinho aqui, o nome do autor é um nome difícil. Gente, com certeza eu tô falando o nome dele errado. Ersan Karabulut, será que é assim que fala o nome dele? Não sei. Nascido em Istambul, na Turquia. Portanto, estamos falando de um quadrinho turco, o que é muito, muito, muito legal, né? Ter quadrinhos de várias partes do mundo chegando aqui no Brasil. Esse quadrinho aqui são vários pequenos contos ao longo do quadrinho. Gente, tem uma pegada meio Black Mirror, sabe? Meio além da imaginação. Sabe, cada conto vai te dando um negócio que você fala, meu, como assim? Meu Deus, o que tá acontecendo? É muito difícil explicar sem dar spoiler, mas é, em suma, uma crítica social muito grande de a que ponto a nossa sociedade pode chegar, sabe? Trata muito sobre as nossas dores do cotidiano que a gente normalizou, sobre o quanto a gente usa os avanços tecnológicos para normalizar coisas que não seriam normais, sobre o quanto a gente se resigna à tristeza, à dor, à culpa, à manipulação, a destruição de tudo, a destruição de nós mesmos. Então, por isso que se chama Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada. É bem isso mesmo, sobre a nossa resignação diante de tudo que há de pior. A sensação que dá é, nós vamos piorando enquanto sociedade, a gente assiste a essa piora e a gente se resigna a ela.
É isso, é desesperador, gente. Tem um conto que é amai-vos uns aos outros. E aí ele mostra que a carne humana foi se tornando comum no consumo de outras pessoas. Ou seja, a gente não come carne de boi, carne de vaca, a gente começou a comer a carne humana também, como se fosse algo normal. Comer carne humana a gente compra no supermercado. E aí ele vai mostrando como isso foi inserido gradativamente na sociedade ao ponto de isso virar comum e ao ponto de isso definir as pessoas. Ou seja, fulano quando morrer, o quilo da carne dele vai valer tanto. Não ciclano, e ciclano já está em decadência. Então o quilo da carne dele vale muito menos. Sim, gente, sim, é nesse nível, assim, eu não posso contar mais, porque aí vai ser spoiler. Tem muitos contos falando também sobre vida, sobre morte, a vida de quem vale a pena, sabe? Então, se uma pessoa é mais velha, se ela tá no fim da vida, então tudo bem que ela morra, tudo bem que eu mate ela para eu viver mais. A vida de quem é jovem vale mais do que a vida de uma pessoa que é mais velha. Tem um conto que é maravilhoso, que é sobre... Qual é o nome desse conto aqui? Ouro nas Mãos é o nome do conto. Fala de um momento da nossa sociedade onde as pessoas, antes de nascer, elas têm uma marca do que elas vão ser na vida. Antes de nascer. Então o médico olha lá e fala, tá vendo essa marca aqui? É porque o fulano vai ser médico. Tá vendo essa marca aqui? É porque fulano vai ser desempregado. Não vai conseguir arranjar emprego. Tá vendo essa marca aqui? É porque fulana vai ser faxineira. Tá vendo essa marca aqui? É porque fulano vai ser contador. É porque... Então aí mostra uma família onde um era um desempregado, a outra era faxineira, e aí nasceu um outro filho que ia ser contador, eu acho, e que aí eles depositaram esperanças todas nele, né? Tipo, ele vai ser o cara que vai salvar a gente e tal. E aí, enfim, aí a história vai se desenvolvendo a partir disso. Mas tem muita ficção científica aqui, tem coisas surreais acontecendo. O desenho aqui do quadrinista, né, do Ersan, é muito expressivo, muito carregado. Sabe aquele rosto com muitos detalhes na pele, de ruga, de expressão, de tristeza, de dor, de resignação, de remorso, de culpa, sabe? De tudo. Mano, é incrível, assim, é um quadrinho que a cada passada de página, você vai ficando passado e passado e passado. Você fala, meu Deus, o que é isso que eu tô lendo? Isso tem que virar série, isso tem que virar filme. Inclusive aqui no final fala, né, que tem muita coisa adaptada para audiovisual, mas realmente não tem como. Acho que todo mundo que leu isso aqui pensou em algum momento, isso aqui tem que virar alguma coisa no audiovisual também, porque vale muito, muito a pena e faz a gente pensar muito, muito. Então eu indico assim, ó, sem ressalvas. Na verdade eu tenho ressalvas que é para pessoas acima de 18 anos, né? 18 anos para cima, isso aqui, tá? Essa é a única ressalva que eu faria, mas eu indico assim, ó, de olhos fechados, tenho certeza que se você é uma pessoa que gosta de pensar, sabe? Que gosta de questionar as coisas, que, enfim, que gosta da linguagem dos quadrinhos, isso aqui vale ouro, isso aqui vale ouro. É muito bom, gente. É muito, 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 muito bom. Eu fiz as comparações, né? Talvez para que vocês entendam um pouco a linguagem, né? De ser tipo Black Mirror, tipo Além da Imaginação, no sentido de que é um conto fechado e aí já vem outra história, e já vem outra, e cada uma te faz pensar de uma maneira diferente sobre a nossa realidade, sobre a nossa sociedade, sobre até onde a gente pode ir. Mas a linguagem disso aqui é uma linguagem muito própria, as histórias disso aqui são histórias muito próprias, vale muito a pena a leitura, assim como vale muito a leitura de Yellow Cab, se você quer uma coisa mais tranquila. Acho que agora vocês entenderam porque que eu disse que aqui é bem mais tranquilo, porque é mesmo. Mas se vocês querem olhar para o cotidiano de maneiras diferentes, através dos quadrinhos, a gente tem Yellow Cab, do Pipoque Nanquim, e a gente tem... É um nome muito grande, então eu nunca lembro. Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada, da editora Comic Zone. Tá? Os dois, eu garanto, vale muito a pena. Quais outras leituras sobre o cotidiano, sobre a nossa vida, ou sobre questionamentos desse nosso cotidiano vocês têm para indicar? Vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre literaturas, vamos conversar sobre leituras. Vale muito a pena. Tô esperando os comentários de vocês, tá bom?
Um beijo enorme, obrigada pelo carinho, pelo apoio. As nossas redes sociais, todas aqui na descrição, nosso apoio, se você quiser e puder ajudar esse canal a se manter vivo financeiramente também, tá aqui nos comentários. A nossa loja também tá aqui embaixo e tá numa aba aqui própria no canal escrito loja. Vocês vão lá e vocês vão ver todos os itens da nossa coleção com a Chico Rei, incluindo essa camiseta aqui, ó, maravilhosa, e outras estampas também, tá bom? Agora sim, um beijo enorme. Até a próxima. Tchau!